Senhores ouvintes, alunos e fãs, eu sou o nobre mestre caçador de ateu e filósofo. Eu quero que todos que neste momento fazem presença do outro lado deste vídeo prestem bastante atenção naquilo que será publicado neste ensaio. Porque os homens não aprendem, nem ensinam, nem buscam aprender ou ensinar em quase todos os aspectos a arte de resolver seus problemas simples e complexos, frutos de erros racionais, repetidos e integrados na sociedade humana, de forma que poucos conseguem se livrar desse método, que segue caminhando sem sequer ser percebido. Como pode o humano enganar consciente de seu ato enganador? Como podem idealizarem o bem e o mal, o racional e o irracional, a lógica e o ilógico, a verdade e a mentira de tão única maneira, além de complexa, e por fim, aceitar seguidamente que um é o contrário do outro, indo além, afirmando que surgiram do seu próprio contrário, sem sequer saber qual surgiu primeiro? A filosofia metafísica, considerada por mim como a mãe das religiões, se manifestou submilenarmente por trás de uma máscara de luz, procurando vencer essas questões. No entanto, era propriamente dela que nascia uma nova crença, um novo engano e uma nova esperança de vencer esta e outras dificuldades, na medida em que escurecia a mente humana em princípios atrozes, resultando em uma humanidade cega e nua do verdadeiro conhecimento, tendo como base a esperança de encontrar a origem da verdade, ou a própria verdade em si, que hoje é tida como relativa, por nunca ter sido encontrada absolutamente. A filosofia histórica, como também as ciências naturais, descobriu em certos casos, e provavelmente chegará em todos a essa conclusão, que não há oposição, nem o contrário, que tudo não passa de um erro racional, que ironicamente tem sua origem em si mesma. É a própria filosofia que ensina o método atroz, que faz o próprio humano aceitar que tem uma verdade relativa, onde a mesma contraria o pensador a questionar se tal verdade relativa é mesmo verdade, escravizando-o em dúvidas, pois a mesma tem em seu castelo a coluna que afirma: filosofia é a busca da verdade. No entanto, apenas uma busca, pois a mesma engana seu adepto na crença que por meio dela encontrará tal verdade, sem nunca encontrá-la, por ter amontoadas dúvidas ao seu respeito. A filosofia é o método do engano, e a sua arma principal são as crenças. Tudo o que necessitamos, e que pela primeira vez entrego, por já ter recebido de Deus Criador, graças à comunhão que desfruto com o mesmo, é uma noção crítica de todo conhecimento humano, tendo como base a observação, dividindo por meio da mesma a existência de tudo o que concebemos na realidade, partindo de um único princípio racional: tudo existe, tudo é real. Todos os humanos escravos na filosofia, em seus questionamentos, trouxeram à tona novos erros e métodos que ensinaram à humanidade a pensar erroneamente, questionar e refutar erros de antigos pensadores, sem saber, trazendo os mesmos erros racionais de maneira evoluída, afastando ainda mais o homem do verdadeiro conhecimento que levaria a humanidade à perfeição. Por sorte, o que trago nesse ensaio revolucionará o intelecto humano e os levarão nos séculos futuros a entenderem que a filosofia não oferece à humanidade senão a escravidão perpétua em crenças e em enganos. Assim vos ensino: a realidade é una, e cada observador tira dessa realidade uma pequena parte e por meio da mesma compreende o que existe, entendendo que sua compreensão não define a realidade em seu montante, apenas uma parte dela, justamente aquela observada. No entanto, é necessário saber e aceitar que tudo existe, cabendo ao observador qualificar aquela existência observada para então entendê-la, compreendê-la e pesquisá-la. Todos têm a realidade, tendo como diferente aquilo que interpreta depois de observá-la na mesma e una realidade. Logo,
deixo sabido que a existência dos seres observados se divide em dois grupos, assim definido por mim. O primeiro, chamado supra, são os seres existentes e observados dentro da mente. O segundo, chamado prêmio, são os seres existentes e observados fora da mente. Logo, qualquer análise racional deve partir tendo como base esse ensinamento, para não tropeçar e cair em defeitos interpretativos que o levarão a uma nova crença, caso caia. Todo o erro humano em relação àquilo que existe na realidade foi produzido justamente por interpretarem e qualificarem erroneamente os seres existentes e a realidade em si. Tal erro levou o homem a definir, negar ou aceitar todos os seres como aquilo que bem entenderem, sem ordem, sem lógica racional, muitas vezes questionando sobre os seres supres, mas levando o argumento aos seres prêmios, surgindo assim novas crenças e novos enganos. Cabe ao pensador de agora em diante começar a entender que a única maneira de se livrarem das crenças e enganos está na compreensão daquilo que observam na realidade. No entanto, para compreender, será necessário seguir aquilo que eu vos ensinei, que resumindo se define nisso. Tudo existe, tudo é real. Cabe ao observador qualificar aquilo que existe na realidade. Eu sou o nobre mestre caçador de ateu e filósofo, o mito vivo, e trago a vocês este ensaio. Aproveite-o enquanto puder. Até a próxima.